bem-vindos ao nosso culto nesta noite, nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos estar nesse momento fazendo uma oração de louvor e adoração a Ele. Convido o nosso irmão Jair para ele fazer essa oração. Aonde? Não, só vai pôr Deus, vai só nosso pintar. eterno Pai, nós louvamos o teu santo nome, por estarmos aqui na tua casa nessa noite, para juntos, ó Pai, estarmos cultuando o teu santo nome, para juntos, ó Deus, estarmos ouvindo mais uma porção da tua palavra, pedindo ao Senhor que esteja falando aos nossos corações, ó Deus, através da palavra do Senhor que será ministrada daqui a pouco, ó Pai. Sei que cada um desses irmãos, ó Pai, dos nossos irmãos presentes aqui, aqueles, ó Deus, que não puderam estar, que o Senhor esteja também, ó Deus, alcançando, ó Deus, a cada um nos seus lares, onde quer que Deus estiver também. Fica conosco, Deus, no decorrente de toda essa noite. Perdoa, ó Pai, os nossos pecados cometidos diante do Senhor. Essa é a nossa oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido os irmãos a se colocarem de pé. Vamos estar fazendo a leitura de Salmo de número 24. Nós estaremos fazendo essa leitura alternada, viu, irmãos? Salmo de Davi. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nele se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Porque ele de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma na falsidade, nem jura dolorosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-os, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-os, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. O Senhor Deus é o Rei da Glória. Vamos nesse momento estar entoando o hino de número 22, os céus proclamam.
17, versículo de número 6. Eu estarei lendo, os irmãos acompanhando. Diz assim a palavra de Deus: porém, não os encontrando, arrastaram Jasão e alguns irmãos perante as autoridades. É Atos 17, 16. Tá, desculpa, irmãos, está apagado aqui. Atos 17, 16. E os expulsou do tribunal. Enquanto Paulo se esperava em Atenas, seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Vamos nesse momento, irmãos, fechar os nossos olhos. Vamos clamar a Deus pelas nossas vidas. Vamos pedir a Deus perdão pelos pecados a quais nós temos cometido. Este momento é a hora que você pode baixar suas cabeças e falar com Deus pedindo a Ele perdão. Convido o presbítero Nelson que se coloque de pé, fazendo uma oração agradecendo a Deus pelo perdão alcançado. Pai, a palavra do Senhor diz que se nós confessarmos nossos pecados, o Senhor é fiel, o Senhor é justo para cair no perdoar. Por isso nós estamos aqui, Pai, confessando nossos pecados diante do Senhor, Pai. Porque nós cremos que o Senhor perdoa os nossos pecados. Que o Senhor nos ajude, nós, Pai, a cada dia, a estar sempre na presença do Senhor, Pai, sempre nos caminhos do Senhor. Nós não venhamos, Pai, desviar os caminhos do Senhor para que ao menos segundo se quer. Muito obrigado, Pai, pelo perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, irmão, em Atos, capítulo de número 16. Vamos estar lendo os versículos do número 27 ao 34. Estaremos fazendo essa leitura também alternada. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo é a tua voz, não te faças nenhum mal, e todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois trazemos para fora do sítio, Senhor, que devo fazer para ser salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. e lhe Pregar a palavra de Deus e a todos os sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levantando-se para a sua própria casa, expôs a mesa, e com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Vamos neste momento, irmãos, estar cantando o hino de número 114, Brilho Celeste. Neste momento, os irmãos têm a oportunidade de trazer seus dízimos, suas ofertas para os lados. Sempre na luz.
que esteja fazendo oração, agradecendo a Deus pelos dízimos, pelas ofertas. Senhor, nós te louvamos, bendizemos ao Senhor pela tua misericórdia, pela tua graça. Agradecemos ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos dá de cultuarmos ao Senhor. Bendizemos ao Senhor, ó Deus, porque tu és santo, tu és maravilhoso, tu és misericordioso. Somos gratos ao Senhor, ó Pai, porque neste privilégio, ó Deus, temos de trazer, ó Pai, à tua casa os dízimos e as ofertas. Somos gratos a Ti por esse privilégio. Pedimos ao Senhor sabedoria para a administração, ó Deus, e a aplicação para a honra e glória do Teu santo nome. Nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos se colocarem em pé, vamos louvar e exaltar ao nosso grande Deus, porque só Ele é digno de todo louvor e toda exaltação. Ele é exaltado. Exaltado no céu, eu louvarei, exaltado pra sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Ele
sem que os teus olhos sentimentos permanecem em mim. Que os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e Deus de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e Deus de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus olhos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Amém, Senhor. Muito obrigada, Pai, porque a tua palavra se cumpre, Pai, em cada um de nós. E nós clamamos, ó Deus, a tua misericórdia, para que nós possamos viver, ó Pai, segundo a tua palavra, Pai, segundo o que ela requer de nós, ó Pai, para que nós possamos te louvar e te exaltar com as nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Irmãos, pode ser. Nesse instante eu passo a palavra para o pastor Rafael, que nos trará a mensagem nesta noite.
Graça e paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Bom demais. Irmãos, na última semana nós concluímos aí a nossa série de exposições no livro do profeta Malaquias. Na medida do possível, eu quero fazer à noite aquilo que eu faço pela manhã. Nem sempre dá. Na verdade, a memória da gente sempre trai a gente. Nunca é a mesma coisa, não tem jeito, né? Os meninos estão vindo de manhã e de noite, têm percebido isso. Mas, pelo menos aquilo que é fundamental, eu vou tentar fazer exatamente do mesmo jeito. Eu fiz uma pergunta aos irmãos que estavam aqui hoje pela manhã, que eu quero repetir essa pergunta a vocês que estão aqui agora. Entretanto, eu espero de todo o coração que só a pergunta seja repetida, mas a resposta seja diferente. E vocês vão saber por quê. A pergunta é a seguinte. Por favor, levante sua mão, não fique acanhado. Quem dentre vocês que estão aqui acompanhou toda a série de exposições do livro do profeta Malaquias, que nós encerramos semana passada? Conseguiu acompanhar todos os sermões? Graças a Deus. Levante conjuntamente a mão, mantenha, por favor. Bênção demais. Muito bom. Já bem melhor, graças a Deus. Eu fui para casa na esperança, meu Deus, não deixe que hoje à noite, quando eu fizer a mesma pergunta, eu tenho a mesma resposta. Não sei se porque o pessoal ficou acanhado de levantar a mão, mas se ficou acanhado, passou vergonha desnecessariamente. Mas hoje para amanhã, os irmãos, ninguém manifestou dizendo que havia acompanhado toda a série do profeta Malaquias. Isso não é uma coisa muito agradável para a gente, mas acredito que isso não é uma resposta muito saudável para a própria igreja. Por quê? Existem 1000 razões que eu poderia dar para os irmãos aqui, porque isso é preocupante. Mas a principal delas é que eu já disse aos irmãos aqui várias vezes. Você está acompanhando uma série de exposições de um determinado texto bíblico, isso inclusive é um diferencial muito forte que há entre o sistema, né, reformado, principalmente o sistema presbiteriano, a abordagem presbiteriana da pregação, em relação a todas as outras abordagens. Até de uns tempos para cá, alguns irmãos batistas têm começado a nos imitar, mas tradicionalmente, isso é uma cultura reformada, uma cultura presbiteriana, né, por sermos reformados, em termos de teologia. Graças a Deus nós estamos sendo imitados. Isso, com certeza, vai trazer ótimos resultados para esses irmãos, para essas igrejas aí. Poderia dar alguns exemplos de irmãos batistas ou irmãos de origem, mas que hoje são mais batistas do que presbiterianos, apesar de serem independentes. Um exemplo, Marcos Granconato, não é que já ouviu falar desse moço aí? Pastor batista, que trabalha, o sistema de pregação é idêntico ao que a gente costuma trabalhar aqui. Paulo Júnior é um que faz muito isso, essas exposições, às vezes exposições de pequenos blocos, mas ele gosta de fazer isso. Isso não é uma prioridade nossa. Por que esses irmãos têm feito assim? Porque se você reduzir todo o ganho que se tem com o sermão, que é muito pouco, tá? As estimativas são de que, assim, quem consegue guardar muita coisa mesmo, guarda uns 30% do que é pregado no sermão. Aquela pessoa que é excepcional, que é excelentíssima. A gente guarda muito pouco. Mas na pior das hipóteses, imagine um cenário em que o ouvinte seja um ouvinte muito ruim e que o pregador seja pior do que ele ainda. Então esse cenário é trágico, não é? Você tem um pregador horrível e uma audiência que também não é boa. Ou seja, em termos de memória e de aprendizado. Então qual é o resultado que você vai esperar disso aí? Se você pegar a questão, o sermão em si, a absorção vai ser muito, muito pequena. Por quê? Porque quem fala é ruim para falar e quem ouve também não é bom ouvinte. Se você tem aí uma conjunção de dois fatores que são desastrosos, né, para a pregação e para o aprendizado. Mas vamos imaginar nesse cenário, então, o que é que uma pessoa, que neste cenário o indivíduo não conseguiu guardar nada do sermão? O pastor pregou mal, ele ouviu mal também, então o sermão em si, ele saiu daqui e não guarda praticamente nada. Semana que vem, se você perguntar, não precisa semana que vem, pergunte umas horas depois, não sabe
não sabe nada do que o pastor falou. Minimamente, depois de uma série completa de exposições, se o indivíduo não conseguiu aprender nada com o pregador, ou porque o pregador é ruim, ou porque ele é ruim, ou porque os dois são ruins, você lê um livro da Bíblia inteiro. Vocês perceberam isso? O sermão não me trouxe edificação nenhuma, mas o texto. E por que isso é uma coisa que nós precisamos tomar muito cuidado? Porque nós, como eu já disse, somos uma igreja presbiteriana. E nós reafirmamos sempre que a Escritura é a nossa única regra de fé e de prática. O apóstolo Paulo, muito antes de nós dizermos que a Escritura é regra de fé e prática, Paulo já dizia: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, ensino, repreensão, correção e educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Portanto, se o pregador não te oferecer nada, ele leu o texto, então ele já te ofereceu tudo. É mais ou menos a lógica que aconteceu com o Pedro quando ele chegou à porta formosa do templo e tinha aquele aleijado lá. O indivíduo olhou para ele esperando esmola, ele não tinha isso para oferecer, mas ele tinha o que era muito mais importante, tinha Jesus. Assim acontece, é o mesmo processo com pregação. E o que me deixa muito entristecido é perceber que as pessoas estão negligenciando isso. Isso é um negócio preocupante. Tome muito cuidado. Graças a Deus pela vida dos irmãos que conseguiram acompanhar a série completa. E que nós nos esforcemos, irmãos. Isso não é uma coisa de somemos. É só um sermão que eu não ouvi. Não é. Você quebrou uma lógica. Os neopentecostais usam esse raciocínio e a gente os critica quando eles dizem assim: olha, você não pode, vamos fazer uma corrente de 7 sexta-feira. E aí diz assim: não quebra a corrente, porque senão você vai ser, na verdade, amaldiçoado quem quebrar a corrente. Daí a gente diz: é um absurdo isso e tal. Mas tem que ter algum proveito, tem que ter algum uso proveitoso para essa lógica, para esse raciocínio. Eu não consigo ver outro. Você quebrou um raciocínio bíblico. O autor não escreveu um texto, o autor escreveu um livro. Entenderam isso? Se você quebra o raciocínio no meio, você quebrou a lógica todinha do que o livro inteiro está dizendo. E não tem como você recobrar. Você vai ter muito proveito num sermão, no outro, mas nada comparado a você ter todo o arcabouço teológico que foi exposto pelo autor inspirado quando escreveu o livro inteiro. Eu estou dizendo isso aos irmãos porque Malaquias é um livro de apenas 4 capítulos, e o último capítulo, inclusive, 6 versículos ainda, um capítulo muito curtinho. É um capítulo tão curto que, como eu já disse a vocês, na Bíblia hebraica nem existe, essa divisão, na verdade. Nem existe a divisão, são só 3. O livro é dividido só em 3 capítulos mesmo. O conteúdo é o mesmo, mas a divisão é uma a menos. Livro curto. E a gente tem dificuldade de acompanhar uma sequência de exposição de um livro com apenas 3 capítulos. Percebe isso? Então, isso me faz lembrar do Senhor falando ao profeta Jeremias, quando Jeremias, que é chamado de o profeta chorão, é o apelido de Jeremias, era muito reclamão, tudo ele reclamava. Então, vivia diante de Deus chorando suas mazelas e chorando seus medos. Uma vez ele reclamou com Deus que ele estava sendo muito perseguido, que ele não estava aguentando aquilo mais, quase que no estilo do entre aspas, apóstolo Valdemiro. Então, chorando, suas pitangas, o Senhor disse para ele: olha só a resposta de Deus: se te fatigas com quem vai a pé, imagina quando tiveres que acompanhar quem está a cavalo. Ou seja, isso aí é a parte fácil. Você já está nessa choradeira, vai piorar, e vai piorar muito. Então prepare o seu corpo, rapaz. Então essa mesma ideia, essa mesma sensação que eu tenho. Vocês imaginam, a igreja tem dificuldade de acompanhar a exposição de 3 capítulos. Eu pergunto aos irmãos: quando nós conseguiremos expor o profeta Isaías, que é 22 vezes isso? São 66 capítulos. Quando? Nunca. Isso é terrível para a igreja. Terrível. A igreja pastoreada por João Calvino foi uma igreja privilegiadíssima. Não porque era Calvino, mas porque Calvino tinha esse zelo. E a igreja também. Pregava de segunda a segunda e expôs ao longo da sua curta vida, uma vidinha assim, converteu já quase na casa dos 20 anos e morreu aos 55. Então teve uma vida curta e uma vida muito ruim. E Calvino expôs
toda a Bíblia com a sua igreja, todinha, de Gênesis a Apocalipse. Ele expôs a Bíblia inteira. Que audiência privilegiada, né? Ter essa oportunidade de ouvir isso. Ouvir a Bíblia inteira sendo exposta. Então, vamos atentar para isso. Entretanto, pensando nessa dificuldade dos irmãos, eu queria muito expor todo o livro dos Juízes com os irmãos. Sempre quis. Um dia eu vou conseguir fazer isso. Mas, entendendo que os irmãos têm muita dificuldade, como eu acabei de dizer, de acompanhar 3 capítulos, eu falei, vai ser loucura se eu expor 21, 7 vezes isso. Né? A dificuldade para acompanhar 3, nós vamos acompanhar 21. Dentro desses 21, ainda há um início de livro que é bastante, põe entre aspas, enfadonho para as pessoas ouvirem, que é conquistar essa terra, conquistar aquela. Então, como nós poderíamos sair dessa armadilha? Eu preciso expor o livro dos Juízes. Então, eu fui ler o livro. E a conclusão que cheguei é de que é possível fazermos uma exposição, claro, não uma exposição à altura do que as Escrituras merecem, mas uma exposição que esteja à altura da compreensão e do acompanhamento, da capacidade de acompanhamento dos irmãos também. Nós vamos tentar expor o livro dos Juízes a partir de um único versículo, né, que é um versículo que encerra todo o seu conteúdo, toda a sua mensagem. Portanto, você vai abrir a Bíblia no livro dos Juízes e vai ao capítulo de número 21. Chegando ao capítulo de número 21, você vai ao versículo de número 25. Quando você vai encontrando, eu só preciso lembrar, porque eu sempre faço essas introduções e alguns irmãos entendem que elas são muito duras. Os irmãos ficam chateados, poxa, o pastor chamando a atenção da gente, né, brigando com a gente. Eu preciso sempre lembrar que essa percepção, para mim, também é algo extremamente trágico, porque a Escritura me diz isso. Salomão disse assim, mais fundo entra uma repreensão no coração de um sábio do que 100 açoites nas costas do insensato. Então, quando as pessoas esboçam essa sua reação, né, um absurdo, poxa, o pastor falar desse jeito e tal, me xingar a gente, repreender a gente desse jeito, eu me lembro de Salomão. Mais fundo entra uma repreensão no coração do sábio do que 100 açoites nas costas do insensato. Você pode matar ele, bater. Eu tinha um sobrinho que inclusive foi assassinado aos 20 anos. Eu me lembro quando ele era criança, a mãe dele o corrigia com vara, né, como deve ser, como as Escrituras dizem que deve ser. Eu me lembro de que ele não expressava nenhuma reação. Ele se mantinha apático. Era uma coisa triste para a mãe corrigir uma pessoa que não tem percepção nenhuma do que está acontecendo. Nenhuma. Podia arrancar o couro dele de cima e embaixo. Não fazia diferença nenhuma, não corria uma lágrima. Né? Infelizmente, há pessoas da igreja que são assim. Se for repreendida pelas Escrituras, ou seja, pelo próprio Deus, isso para ele é a mesma coisa de um insensato sendo esfacelado por uma surra de 100 açoites. Né? Vamos lá, a leitura do livro dos Juízes, por favor. E eu prometo, eu vou me esforçar para cumprir aqui à noite o que eu não consegui cumprir pela manhã. Fazer uma exposição abreviada. Afinal de contas, é um único versículo, né? Pelo amor de Deus. Vamos ler todos juntos, Juízes 21, 25. A uma só voz. 1, 2, 3. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. O que nós encontramos aqui, assim como em todo o cânon das Escrituras e toda a história da redenção, é basicamente uma expressão de um fato que é facilmente percebido no próprio funcionamento da criação de modo geral. Em todo o universo você encontra essa regra funcionando. Qual regra? A regra da relação que há necessária entre causa e efeito. Tudo que acontece no mundo ou no universo criado por Deus guarda necessariamente uma relação de causa e efeito. Né? Quando chega ao final, então, do livro, o autor, ou, na verdade a gente poderia falar, no caso do livro dos Juízes, a gente poderia falar, seria muito mais apropriado nós falarmos de autores e redator, tá? Isso não tem nenhum problema em dizermos
que alguém foi o compilador de todo esse material, porque isso compreende um espaço de tempo muito grande. Seria impossível que alguém tivesse acompanhado essa história todinha para ir registrando cada fato desse que aconteceu. Nós temos que considerar que o livro dos Juízes narra uma história que aconteceu dentro de um espaço de pelo menos 200 anos. Nós temos que admitir, obrigatoriamente, que não houve alguém, não foi uma testemunha ocular que foi registrando todos os eventos, só ele. Várias pessoas registraram, cada um registrou um pouco, né? Algumas guardaram esses relatos, que os judeus são muito bons nisso, assim como as culturas tribais também são, as tribos, de modo geral, também são muito boas em guardar histórias e reproduzir de modo verbal as histórias e reproduzir com uma fidelidade impressionante. Apesar de não terem o conteúdo escrito, eles são capazes de repassar por séculos e séculos uma determinada história sem perder praticamente nada daquele conteúdo original. Então essa história da questão do telefone sem fio e tal, vocês já viram pessoas falando, você faz o telefone sem fio, quando a história chega lá, daqui 10 pessoas já está completamente desfigurada. Existem culturas que são treinadas para lidar com essas dificuldades, distorções, e eles são capazes de fazer isso. Nós é que somos meio relaxados mesmo. A gente não consegue manter essa fidelidade. A gente faz um ajustezinho aqui ou ali. Os judeus sempre foram muito bons nisso, os israelitas. Tá? Eles guardavam com bastante fidelidade esses relatos. Afinal de contas, como é que como é que a história dos patriarcas chegou, por exemplo, até Moisés? Até que ele registrasse isso por escrito. Moisés viveu pelo menos 400 anos depois de Abraão, por exemplo. Então, ele ouviu essa história, os israelitas contavam isso todos os dias, as histórias dos seus pais. Então, nós estamos dizendo aqui que no livro dos Juízes nós temos um período de mais ou menos 200 anos, e aqui eu já preciso também fazer uma observação, porque algum irmão mais curioso vai pegar o livro dos Juízes e vai ler, eu espero que você leia, e vai contar lá os períodos de cada juiz, vai dizer 80 anos, 20 anos, outro aqui passa por 40 anos, outro 40 anos, não sei o que, e vai somando esses períodos de paz. Aí depois vai somar os períodos em que Israel esteve sob dominação estrangeira, sobre os moabitas, sobre os filisteus, sobre isso, sobre aquilo. Aí você, ao final da sua somatória toda, e aí você tiver que considerar ainda uma certa porção de tempo que não é registrada dentro do livro, né, dos juízes menores que a gente costuma dizer, Jair, Tola, esses que não tem uma narrativa muito extensa, aí você vai chegar à conclusão de que esse período aqui, compreendido no livro, tem mais de 400 anos. Mas o pastor disse que é 200. Eu contei aqui, somei aqui em casa, deu mais de 400. Por baixo dos 410, alguns chegam a 480 esse período. Mas por que essa discrepância? É porque os juízes não julgaram Israel por inteiro. Os juízes julgavam pequenas regiões dentro de Israel. Então, Jair não julgou todo Israel, ele julgou uma pequena região onde ele morava e uma circunvizinhança pequena. O reino de Israel, Canaã, era grande, né? O território que eles haviam dominado já era bastante extenso, então eles não tinham essa dominação, esse regime geral de governo por parte de um determinado juiz. Considerando isso, nós admitimos e temos que admitir, por causa dos conflitos que vão acontecer com a cronologia bíblica, que alguns desses juízes julgaram ao mesmo tempo. Havia a possibilidade de que 2 ou talvez até 3 juízes estivessem julgando Israel no mesmo período de tempo, concomitantemente. Entenderam? A gente soma tudo e nós chegamos a esse período de aproximadamente 200 anos. Por quê? Porque Israel entrou na terra prometida e Israel construiu o templo cerca de 400 anos depois que eles tinham entrado na terra. Não é? Então o que acontece? 300 e poucos. Se o período dos juízes durou 400 anos, só aqui já era para os juízes ter passado da época da construção do templo. E nós sabemos pela história bíblica que os juízes não existiam mais quando o templo foi construído. Entenderam isso? Então, o período é menor. A única explicação possível para dizer que o período foi mais curto é que havia 2 ou talvez até 3 juízes julgando ao mesmo tempo. Então você não vai contar o tempo deles, somar os tempos separadamente. Você precisa somá-los conjuntamente. Ótimo. Bom, agora quando você lê o livro, fica muito claro
que esses períodos todos, a história de Israel durante esses 200 anos não foi uma história muito tranquila, foi uma história bastante complicada, bastante controversa. Eles viveram situações bastante difíceis, de vários pontos de vista, principalmente do ponto de vista religioso, claro, né? E essa história foi conturbada, assim, por quê? Basicamente essa pergunta que a gente precisa fazer, e é essa pergunta que é respondida pelo versículo que nós acabamos de ler. Nós não conhecemos, talvez, detalhadamente o livro dos Juízes, os irmãos talvez não conheçam detalhadamente, mas, olhando superficialmente, já dá para a gente perceber claramente, pelo pouco que a gente conhece, que não foi um período muito tranquilo. Recentemente nós fizemos a exposição aqui do livro de Ruth, vocês se lembram? E como começa o livro de Ruth? O livro de Ruth começa dizendo, no tempo em que julgavam os juízes. Então, tudo aquilo que acontece no livro de Ruth acontece contemporaneamente a essas histórias que você vai encontrar no livro dos Juízes. Tá? O período é o mesmo. Mas o texto de Ruth continua. Veja, no tempo em que julgavam os juízes, o versículo diz, houve fome em Israel. Vejam bem, os juízes, esse período dos juízes é o período inicial. Os israelitas tinham acabado de entrar na terra prometida. Eles eram a primeira geração pós-Josué que estava vivendo na terra. Mas quando eles estavam ainda, alguns desses aqui talvez, fossem pessoas que experimentaram a caminhada pelo deserto, eram ainda originários da caminhada, da peregrinação pelo deserto. Então, muito rapidamente a gente percebe que já começa esse declínio da espiritualidade do povo. O povo já começa a se relacionar com Deus já logo no início da sua caminhada na terra prometida, já começa a se relacionar de uma maneira estranha com Deus, e por conta disso, nós já notamos, inclusive, que a vida deles já começa a ser exatamente o contrário daquilo que Deus havia prometido. Quando eles estão caminhando pelo deserto, e a gente lê isso nas Escrituras, uma coisa que o Senhor insistente promete é, eu vos enviarei para uma terra boa, uma terra que mana leite e mel. Vocês se lembram da história dos espias, os 12? Eles vieram até este lugar, eles viram, eles testemunharam, não só testemunharam de modo ocular, mas veja como é curioso. Quando eles voltam até Moisés, eles voltam carregando nas costas um cacho de uva. Vocês se lembram disso? Um cacho de uva. Quantos homens precisavam para carregar um cacho de uva? Sim. Precisavam de um monte de homens com as estacas, pendurou aquele troço da estaca e colocou nas costas para carregar. Era um cacho só. A terra era boa. Então não faz sentido, quando nós chegamos a esse período aqui, o povo passar tanto aperto e ter tanta necessidade. Isso tem que ter alguma explicação. Por que é que as coisas eram assim? Porque a vida deles era tão conturbada? Porque eles estavam constantemente tendo que lutar com inimigos? Não é simplesmente porque eles tinham que conquistar a terra. Não é só um problema de ordem política, de ordem geográfica. Não é só por isso. Tem que ter uma razão mais profunda. Porque a vida que havia sido prometida como uma vida tão boa, uma vida tão tranquila, uma vida tão pacífica, nós não estamos experimentando isso, porque isso não está acontecendo. E aí você chega ao capítulo, principalmente à seção final do livro dos Juízes, que vai desde o capítulo 17 até o capítulo 21, e aí você encontra o autor repetindo várias vezes. Toda vez que acontecia alguma coisa ruim, isso explica tudo o que já havia acontecido até o capítulo 16, e as coisas terríveis que ainda aconteceriam nos 17, 18, 19, 20 e 21. Ele explica isso com essa sentença que aparece deste modo aqui, aparece duas vezes no livro. Juízes 17:6 aparece essa mesma sentença, deste mesmo modo, completinho assim. Mas a primeira parte da sentença aparece 4 vezes. Aparece nesse 17, aparece no capítulo 21, mas aparece também em Juízes 18:1 e 19:1. Parece que o autor está tentando chamar a nossa atenção com essa repetição insistente. Se você ler lá, Juízes 17:6, o texto diz, naquele tempo não havia rei em Israel, cada um fazia conforme bem parecia, cada um fazia o que achava mais reto. Aí você vai para Juízes 18:1 e o versículo começa dizendo assim, naqueles dias não havia rei em Israel. Aí começa uma história. Você vai para Juízes 19:1, começa assim, naqueles dias não havia rei em Israel. E aí ele dá continuidade à história. Até que nós chegamos ao fim do livro, o último versículo. E é como se nós pudéssemos perguntar para o autor. Se fosse para você resumir essa história toda aí, resume isso para nós. Ele diz, olha,
tudo isso que eu disse para vocês que aconteceu só tem uma razão, só tem uma explicação. Aconteceu porque naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Nós vamos fazer uma inversão aqui agora dessa frase, porque, como eu disse a vocês, existe uma relação de causa e efeito dentro desse versículo aqui. E qual é a causa, qual é o efeito? Vamos começar, como eu disse, de trás para frente. Eu vou fazer a leitura do versículo de novo, invertido, e depois vocês vão repetir comigo, invertido. Tá ok? Tranquilo? Vamos lá? Então o versículo vai ficar assim: cada um fazia o que achava mais reto, porque naqueles dias não havia rei em Israel. Vamos lá? Cada um fazia o que achava mais reto, porque naqueles dias não havia rei em Israel. Bem, duas reflexões. Nós fizemos uma exposição panorâmica bem tranquila. Acho que os irmãos conseguiram compreender o todo do livro, a mensagem geral do livro, de uma maneira bem tranquila. Já disse aos irmãos que essas sentenças vão se repetindo ao longo do livro. Mas, quando você chega aqui ao versículo 25, o autor diz: cada um fazia o que achava mais reto. Se nós perguntássemos ao autor qual era a razão, por que é que a vida do povo é ruim, como eu já fiz aqui algumas vezes, só para reforçar para os irmãos, não existe outra razão dada por ele, e que eu também considero, não só pela leitura do livro dos Juízes, mas se você for a Deuteronômio capítulo 12, desculpa, versículo de número 8, deixa que eu vou abrir e vou ler para vocês. Vocês vão ver por que é que essa sentença, já nos dias dos Juízes, é uma sentença tão dura e é uma afirmação tão severa e tão digna de nota e de percepção por aqueles que estavam lendo essa história. Porque Moisés, estando à margem do Jordão, ou seja, estava às portas da terra prometida, dando as últimas instruções para um povo que haveria de herdar a terra, Moisés disse o seguinte, Deuteronômio 12, 8: não procedereis em nada segundo estamos fazendo aqui, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos. Perceberam como ao que Moisés está se referindo é exatamente aquele erro que os israelitas estavam cometendo? E nós não temos uma passagem de tempo tão longa assim entre a morte de Moisés e a morte de Josué, entre os dias de Moisés e os dias dos Juízes, não tem uma passagem de tempo tão longa. E mesmo que tivesse, o registro foi feito por escrito, eles tinham consciência disso. Tinham conhecimento dessa orientação de Moisés. Moisés sabia, ele estava caminhando com o povo, tinha 40 anos. E Moisés estava percebendo, cada um aqui quer fazer do jeito que acha que é mais certo. Cada um quer fazer aquilo que ele acha que é mais correto. E ele até de certa forma a gente pode entender aqui que estava sendo bastante paciente com o povo. Olha, tudo bem, nós estamos ainda num período experimental, somos num ambiente bastante hostil, a vida aqui é difícil, é complicada, nós não temos ainda uma organização nacional tranquila. Mas vejam bem, vocês vão entrar numa terra, vocês terão condições de viver uma vida mais organizada. Então, quando nós chegarmos lá, nós tivermos o nosso culto instituído, nós tivermos o nosso tabernáculo estabelecido num lugar fixo, quando nós tivermos as nossas estruturas sociais, religiosas, econômicas, políticas mais organizadas, vejam, será inadmissível, não será aceitável da parte de Deus que cada um faça aquilo que achar que é mais reto, não pode ser assim. Nós não vamos fazer lá aquilo que nós estamos fazendo aqui. E eu sempre gosto de usar essa figura. Moisés estava aqui na beirada do Jordão e apontando para eles, a terra está do outro lado ali. Quando chegar lá, não é para fazer do jeito que vocês fizeram aqui, porque quem lê a história, o Pentateuco, percebe que a coisa não foi muito boa. O povo fazia aquilo que achava mais reto. Mas o resultado nós sabemos qual foi. Dos adultos que saíram do Egito, aproximadamente 1.200.000 homens, é o que diz a Escritura. Daqueles adultos que saíram de lá, só 2 estavam chegando no final da caminhada. Ninguém mais atravessou o Jordão além deles. Entre os adultos, não. Fora isso, as crianças que saíram e as que nasceram pelo caminho. O resultado foi trágico. Moisés já vinha denunciando, já vinha avisando: cuidado, não vamos fazer lá o que nós estamos fazendo aqui, porque
porque o resultado está aí diante dos seus olhos. Imagine que durante a caminhada de Israel, todos os dias, vocês fazem ideia do que é isso? Todos os dias, 92 pessoas aproximadamente morriam. Eles tinham que fazer 92 enterros todo dia, durante esses 40 anos. Até que essa população rebelde de 1.200.000 fosse dizimada. Isso não é pouca coisa. Então Moisés estava avisando, quando eles entram na terra, o que eles estão fazendo? Cada um fazendo o que acha mais reto. Qual é a receita para a ruína? Qual é a receita perfeita para a tragédia e para a desgraça pessoal, social, a desgraça econômica, financeira de qualquer instituição, seja essa instituição uma família ou uma instituição registrada em cartório como igreja ou governo, seja o que for. A receita é esta que Moisés deu e que o livro dos Juízes está repetindo. Quer que tudo dê errado? Você quer que uma vida promissora, numa terra boa, uma terra que produz bem, capaz de sustentar a todos, capaz de promover uma vida pacífica, uma vida sossegada. Vocês querem viver em guerra nesse lugar, querem viver passando fome, querem viver em turbulência. É simples. É só seguir esta receita aqui. Na verdade, um ingrediente só. É só cada um fazer aquilo que achar mais reto. Em política nós chamamos isso de anarquia. E a palavra anarquia, que tecnicamente tem uma conotação, como eu disse, é muito mais da ciência política, ela diz respeito a uma forma de governo, é uma coisa tão perigosa e uma coisa tão impraticável, que ao longo dos tempos a palavra anarquia assumiu uma conotação que não tem nada a ver com o sistema político. Quando a gente fala de anarquia, em outras palavras, qual é o sinônimo que vem na nossa cabeça? Bagunça, confusão. É ou não é? Você chega no meio de uma turma, olha que anarquia que está aquilo ali. Você não está falando, olha como as pessoas ali são inteligentes, cultas, e como elas conseguem se comportar bem, apesar de cada um ter a sua própria forma de pensar e de governar a sua vida. Ninguém pensa isso. Quando você olha para um grupo e diz, olha que grupo, que bando de anarquistas, não é um elogio. Nós estamos proferindo se não um xingamento, pelo menos uma observação de algo terrivelmente negativo que nós estamos percebendo. Isso é anarquia. Nenhuma sociedade, nenhum governo, nenhuma instituição vai funcionar de modo saudável, onde cada um fizer aquilo que é mais reto aos seus próprios olhos, aquilo que ele achar. Veja bem o que o texto diz. Cada um fazia o que este indivíduo achava que era o mais reto. Em outras palavras, o individualismo. Eu olho para o mundo, eu percebo o mundo de uma maneira que é minha, que é própria, e não quero saber como é que a coletividade enxerga o mundo, não quero saber como o povo vê o mundo, não quero saber como a igreja enxerga o mundo. Eu não estou nem aí. Importa para mim aquilo que eu acho que é mais reto. Aí você volta de novo ao livro dos Juízes, ao livro de Ruth, me desculpe. Vocês conseguem perceber como essa filosofia foi fundamental para motivar, por exemplo, a saída de Ruth com sua família, de Noemi com sua família toda? Vocês conseguem notar isso? A lei do Senhor diz, a terra é boa, a terra manda leite e mel, a terra é do Senhor, Deus habita aqui é a chamada casa do pão, Belém. Mas pensava, eu não vejo desse jeito não. E eu acho que a vida vai ser melhor do outro lado, eu vou para Moab. E nós vimos o que deu, perdeu uma vida lá. A receita para a tragédia de qualquer lugar, repetindo, de qualquer instituição, é cada um fazer aquilo que acha mais reto. É simples. Mas como é possível que isso aconteça? Eu disse que esse é o efeito. Isso não é a causa. Isso pode ser a causa da tragédia, dos sofrimentos.
Pode ser a causa da fome, das guerras que eles experimentaram. Mas esta mesma causa da fome e das guerras era na verdade, o efeito, não é? Era resultado de uma outra realidade que eles estavam experimentando. E qual era a realidade? A realidade é a que aparece no início do versículo, por isso eu precisei inverter. Por que é que cada um fazia o que achava mais reto? Por que é que havia esse resultado na mentalidade, no comportamento prático do povo? Porque naqueles dias não havia rei em Israel. Quando o autor de Juízes está dizendo isso, ele está suscitando aqui já há milhares de anos uma questão de suma importância para nós, e uma questão que vem sendo discutida já também há milhares de anos, mas que nos últimos tempos, especialmente desde as décadas de 70, final da década de 60, 70 para cá, parece que essa questão tomou um fôlego novo e, na verdade, assumiu proporções quase que incontroláveis. As décadas de final de 60 e início de 70 marcaram uma transição na forma do mundo pensar que foi irreversível. Eu poderia citar para vocês aqui uma série de eventos que aconteceram ali no final dos anos 60, início dos anos 70, e que, para todas as áreas onde esses eventos aconteceram, eles produziram uma onda de transformação, de mudança de mentalidade e de pensamento que nunca mais pode ser mudada, pode ser trazida de volta. 1968 é conhecido até hoje é chamado de o ano que nunca acabou. 68. Foi o ano em que o movimento feminista deu aquele boom mesmo, explodiu a partir da França e tomou o mundo inteiro, e de lá para cá o feminismo só cresce. Inclusive de uns tempos para cá, de uns 20 ou 30 anos já, porque se eu falo de uns tempos, os irmãos pensam que foi coisa de semana passada. Não. Já de uns 20 ou 30 anos, esses movimentos chegaram na igreja, mas chegaram para arrebentar com todas as estruturas da igreja. E está conseguindo fazer isso. Porque, como eu disse aos irmãos, esta onda veio e ela não pôde ser contida. E nem tampouco revertida. Esses movimentos aconteceram lá. Para a música, onde foi que a música mudou radicalmente? Mudou a partir da década de 1970. Aquela transição que aconteceu ali, no início, final de 60, início de 70. Aí vocês vão se lembrar de Beatles, vocês vão se lembrar de Elvis Presley. A música nunca mais foi a mesma depois desses homens. O mundo mudou lá, de lá para cá acabou tudo. Os irmãos mais crentes, mais antigos, lutaram contra a bateria enquanto puderam. Mas a bateria entrou na igreja na década de 70 e não saiu nunca mais. Você achando que é de Deus ou do diabo, não faz diferença nenhuma. A bateria chegou e ficou. Há alguns ainda que são os arautos da resistência, como nós aqui no Jardim Laguna, mas já nos rendemos ao carrãozinho do Jair, né, Jair? Tem jeito, né? Porque o mundo mudou. Esses são só exemplos de coisas simples, mas isso é banal. Uma bateria para bateria, isso é só bobagem. O fato é que por trás dessas mudanças aconteceram mudanças também de mentalidade. E a principal mudança de mentalidade que aconteceu ali, vinha já um certo movimento, um burburinho, um balanço, uma preparação, mas explodiu no final ali da década de 70, foi a forma como o mundo enxerga as lideranças. As lideranças nunca mais foram vistas como eram vistas até então. O nosso mundo se tornou um mundo mais autônomo. As pessoas se tornaram pessoas mais autônomas, se tornaram pessoas mais cheias de si, pessoas mais dominadas por uma consciência de que não precisam de ninguém que lhes diga o que eles devem ou não devem fazer. E a partir dessa percepção é que surgiram lemas como, eu citei o feminismo, é um lema fortíssimo do feminismo: meu corpo, minhas regras. Eu decido o que eu farei da minha vida. Por quê? Porque não haverá ninguém acima de mim para me dizer o que eu posso ou o que eu não posso fazer. Isso chegou na igreja com toda certeza. E hoje nós experimentamos uma crise terrível de liderança nas nossas igrejas. Isso chegou nas escolas. Nós experimentamos uma crise terrível de liderança
dentro das escolas. Os professores não têm mais o papel de liderança, de autonomia dentro das escolas. É claro que isso chega de forma glamourizada, ninguém vai dizer isso para você, que isso é ruim. Isso chega a partir, por exemplo, da pedagogia do oprimido. Quem já ouviu falar? Basicamente, o que é a pedagogia do oprimido, que é dizem que é uma cria, né, de Paulo Freire. Basicamente, o que ela diz é o seguinte: o professor é um amigo do aluno e os dois têm que aprender juntos. Vocês viram só? Acabou a liderança. O professor não é mais, o professor não é. E, pasme, dentro da ideologia Paulo Freiriana, o professor não pode ser autoridade. Ele não pode ser. Por quê? Porque essa figura autoritativa, na verdade, oprime o coitado do aluno e ele não consegue aprender. Porque ele está sendo constantemente oprimido. Entenderam isso? Porque a ideia de pedagogia do oprimido, o pobre do aluno. Então, qual é a resposta que eles oferecem? Estou citando pedagogia. Qual é a resposta que eles oferecem? A resposta é que o professor desça até o nível do aluno, ao invés de fazer o aluno subir até ele. Não existe mais liderança. Qual foi o resultado disso depois de 50 anos? Somos iguais, professor e aluno, todo mundo igual? Beleza. Aí vem o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1988. Olha, os professor e aluno eram iguais, não eram? Até 88. A partir de 88, o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que não. A criança tem direitos, tem privilégios que nenhum adulto tem. Nenhum adulto tem. Olha uma coisa simples. Se assistiu televisão, você nunca notou. Quando eles prendem lá um grupo, tem 3 indivíduos. 2 indivíduos são menores, um indivíduo é maior. Eles dizem: a polícia prendeu um indivíduo e apreendeu 2 menores. Porque menor não vai preso. Menor é acautelado provisoriamente pelo Estado. Ele não vai preso. Menor não vai preso. Entenderam isso? Eles têm direitos que nenhum adulto tem. Agora nós chegamos a um status em que a liderança tem menos valor do que os liderados. Preciso dizer para vocês onde é que nós chegaríamos com isso? Vocês acham que isso é privilégio dos israelitas nos tempos dos juízes? Não tem liderança, não reconheço ninguém acima de mim, vou fazer o que eu achar que é reto. O que é que o menino faz dentro da sala de aula? Os melhores alunos não fazem nada. Esses são os melhores, aqueles que não fazem nada. Porque há aqueles que espancam os professores, não é? Há aqueles que matam, que assassinam os diretores de escola. Tem. Os melhores são aqueles que só sentam lá e dormem e não faz nada, não está nem aí para nada. Esse é o resultado. Esse será sempre o resultado de qualquer nação, de qualquer instituição, volto a repetir, onde uma liderança não é reconhecida, onde o papel dela não é mais reconhecido. E vocês acham que a igreja é diferente disso? Quem é o pastor? Há muitos irmãos dentro de nossas igrejas que dizem: o pastor é alguém que é um incompetente, não serviu para nada e vem ser pastor. E qual é o resultado desse raciocínio? Há aqueles que completam, dizendo: e agora quer mandar em mim. Essa pessoa está pensando assim por quê? Porque está pensando sobre os modos das Escrituras? Não, está pensando com os modos, os padrões de pensamento, de raciocínio estabelecidos pelo mundo lá fora. Os padrões que Moisés havia dito: não pensem assim. Moisés insistiu com esse povo: vocês vão entrar na terra, não pensem como o povo da terra. Eles têm um modo de pensar que é nocivo. Inclusive o Senhor diz: o modo deles de pensar, de cultuar, de viver é tão nocivo e é algo tão nefasto que Deus os está desterrando por essa razão. Não imitem as gentes daquele lugar. Quantas vezes Moisés disse isso? Quantas vezes nós precisamos repetir de púlpito à igreja: não imiteis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede de Deus, procede do mundo. João não disse isso? 1 João capítulo 2, não imitem o mundo. Isso é uma insistência de Deus. E onde é que nós vamos imitar? Nós vamos imitar justamente naquilo que eles têm de pior. Quantos são os crentes
crentes, eu sou de Jesus, que não admitem a possibilidade de castigo físico dentro da casa dele. Está pensando com os padrões das Escrituras? Não. Aprendeu, foi lá fora, estudou a pedagogia do oprimido, não é? Voltou para a igreja, e alguns deles, inclusive, não se assustem, são pastores. E veio para cá reinterpretar as Escrituras à luz dos padrões dele, à luz daquela leitura que ele acha que é a mais reta, inclusive da vontade de Deus. Agora, não é Deus que lê a vida dele, que determina como ele vai ver liderança, como ele vai enxergar liderança. Agora, é ele que diz como Deus deveria ter visto a função de liderança na igreja, dentro das famílias, dentro das casas, dentro de nossas igrejas. Há pessoas que não aceitam, né, serem chamados de Senhor pelo pai e pela mãe. São muitos. As justificativas são: não, isso é coisa de católico, não sei o quê. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é estupidez, a mais absoluta ignorância quanto ao conhecimento histórico. E mais que isso, pedagógico e bíblico. Isso é uma coisa de gente tão ignorante, tão pobre de escritura, que quando você vai ao livro de 1 Pedro capítulo 3, Pedro diz, tem uma série de instruções para as mulheres lá. E uma coisa que Pedro diz para as mulheres crentes dos seus dias é o seguinte: olha, imitai o procedimento de Sara, vossa mãe. É isso que vocês têm que fazer. Imitar Sara, vossa mãe. E alguém pergunta: imitar em quê? Pedro diz assim: que chamava o seu marido de Senhor. Isso é um absurdo. Vocês conseguem imaginar como eu vou pregar um texto desse no nosso mundo? Vocês conseguem imaginar que loucura seria um negócio desse? É o conselho de Pedro. Vocês conseguem imaginar o que fariam com Pedro se ele pregasse esse sermão aqui hoje? Se ele dissesse para as mulheres da nossa igreja: chamai os vossos maridos, Senhor. É claro que não estou usando no sentido literal. Quero que você fique com a ideia por trás. Você não tem a obrigação de dizer isso. Até porque Pedro também não estava impondo isso, que as mulheres chamassem seus maridos de Senhor. Mas que as mulheres reconhecessem a função, o papel de liderança e a autoridade natural, criacional, que o homem tem, sendo crente ou não tem, como sendo. Lembre-se que Pedro está falando de um contexto em que os homens, os maridos dessas mulheres, não eram crentes, eram incrédulos. O capítulo começa com ele dizendo: não sendo crente, que seja ganho sem o uso da palavra, pelo vosso bom procedimento. Paulo está falando para mulheres casadas com homens que não conheciam a Deus, não tinham compromisso com o Evangelho. E Pedro diz: eles são a autoridade, querendo você ou não, querendo eu ou não. Deus estabeleceu o mundo para funcionar assim. Deus estabeleceu que o mundo funcionaria a partir de liderança. O mundo seria conduzido dessa maneira. Hoje pela manhã eu citei um exemplo aqui, quero recobrar com os irmãos. Assim que Deus acabou de criar todas as coisas, Ele criou um homem. Por que Ele fez isso? Entre outras razões, porque o mundo criado não seria um mundo que se governaria sozinho. Não era um mundo que iria se conduzir espontaneamente. O mundo não seria regido pelo caos ou pela boa vontade entre os seres que haviam sido criados. Deus, desde o princípio, desde o início de tudo, Deus projetou a sua criação inteira para que ela funcionasse em função do homem que Ele criou e que tivesse todas as coisas submetidas ao poder deste homem que foi feito sua imagem e sua semelhança. E Deus plantou o homem no jardim para que ele cultivasse o jardim, para que ele governasse os animais, para que ele comesse e bebesse disso tudo. E diz a Escritura que Deus sujeitou toda a criação foi sujeitada à autoridade deste homem. Deus criou o mundo para funcionar assim. Não há possibilidade de discutirmos, nós não temos o que contrapor. O mundo vai funcionar assim. Nós podemos questionar, podemos, que o mundo faz isso. Vamos ter resultados? Claro que vamos ter os piores resultados possíveis. No dia em que o homem criado para governar se abdicou dessa sua autoridade e deixou a mulher fazer o que ela achava mais reto, nós caímos na desgraça que nós estamos até hoje. Por quê? Porque eles não foram feitos para funcionar daquele jeito. A mulher fala e o homem fica escutando, só assistindo. Não foram feitos para aquilo. Nada funciona assim. A igreja não pode funcionar assim, de um modo muito especial.
O povo de Deus, então, se nós estamos falando de Juízes, como uma nação que é regida pela vontade de Deus, pela palavra inspirada de Deus, pode admitir a possibilidade de que a liderança seja dispensável, pode considerar que uma liderança possa ser simplesmente, se não tiver, não faz diferença. Como isso é possível? Nós somos regidos pelas Escrituras Sagradas. E volto a repetir aos irmãos, até para que nós encerremos aqui essa nossa reflexão. Todo lugar, toda casa onde não houver rei, entenda por rei aqui uma figura de autoridade, de liderança, de governo, de orientação, obviamente uma orientação bíblica, porque o grande rei do povo de Deus é Jesus. Vocês estão acompanhando os estudos bíblicos nas quartas-feiras, nós chegamos à série, ao ponto em que nós estamos discutindo a tríplice função, os 3 ofícios do Redentor, quais sejam profeta, sacerdote e rei. O grande rei da igreja é Cristo Jesus, e ele rege a igreja como? Como foi que Jesus resolveu reger a igreja? Como foi que o Senhor resolveu reger o povo nos dias dos juízes? Vou reger o meu povo a partir da minha palavra. Deu ao povo a palavra por escrito e disse: agora vocês vão andar no que está aqui. E deu ao povo mais do que isso, deu a eles um sacerdócio organizado, deu ao povo um levirato organizado, a partir do sacerdócio, do levirato e do tabernáculo, juntamente com a minha lei, vocês viverão muito bem. E o povo abriu mão disso tudo, não quis saber, e viveram em ruína, porque simplesmente ignoraram que havia sim um rei em Israel, e esse rei sempre foi Javé. A prova mais clara que nós temos disso é que quando o povo pede um rei e Samuel fica chateado, o que é que o Senhor diz para Samuel? O Senhor diz assim: Samuel, fique chateado não, eles não rejeitaram, não foi você, eles rejeitaram a mim. Quando eles pediram um rei, eles estão pedindo um rei melhor do que eu, porque eles sabem que eu sou o rei, eles sabem que eu sou o dono da terra, eles sabem que eu tenho uma lei justa, uma lei boa, eles sabem que eu tenho a oferecer para eles um sustento, eu tenho a oferecer para eles eu tenho como regê-los. Eles estão me abandonando a mim. Não fique triste não, é a mim que eles estão rejeitando. Eu sou o rei deles, eles estão pedindo outro. O povo de Deus, na nova dispensação, precisa estar atento a isso. Nós somos regidos pelo Senhor, nós somos regidos pelas Escrituras, nós somos regidos pela palavra, mas nós somos regidos também por um sistema de governo e de liderança que foi instituído pelo próprio Deus. Alguém certa vez perguntou, é frequente entre irmãos que estão chegando no meio presbiteriano fazer essa pergunta. Não sei se algum dia a Hannah ia me fazer essa pergunta, mas eu já estava preparado, viu, Hannah? Por que é que vocês, talvez não, porque na Assembleia de Deus também tem presbíteros, não é? Mas há igrejas onde não há o presbiterato, na maioria das batistas não existe a figura do presbítero. Aí eles fazem essa pergunta: por que tem presbítero na sua igreja? Eu sempre devolvo a eles essa pergunta, eu inverto a pergunta e devolvo para eles. Por que não tem presbítero na sua? Ué, mas como assim? Eu digo, como assim? Você já leu a Escritura? Já. Você já leu Atos dos Apóstolos? Sim, não precisa ler mais nada, só Atos, porque Atos é um livro que pentecostal gosta demais, eles leem esse livro assim com avidez. Você já leu Atos dos Apóstolos? Sim. Você já encontrou o presbítero lá, nas igrejas por onde Paulo passava? Você viu que os presbíteros estavam lá? Você já leu Atos 14? Paulo passou, pregou em todas as cidades por onde passou durante a primeira viagem missionária, passou, pregou, depois voltou por cada uma delas, e a Escritura diz, voltando em cada cidade, confirmando a fé dos eleitos, dos irmãos, e promovendo em cada uma dessas igrejas a eleição de presbíteros. A pergunta que eu tenho que fazer é: por que na sua igreja não tem? Porque nas igrejas que Paulo passou, tinha, em todas elas. Na epístola que Paulo escreve para Tito, Paulo escreve para Tito orientando a ele como ele deveria promover a eleição dos presbíteros lá na ilha de Creta, na igreja que ele tinha plantado em Creta. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade promovesses a eleição de presbíteros, homens,
entendendo? Paulo deixou Tito lá para promover a eleição. Por que não tem? E por que eu estou tocando nesse assunto? Para deixar claro para os irmãos, tem gente que ainda se revolta com isso. E pensam às vezes que estão se revoltando com a liderança. Por que tem diácono na igreja? Para perguntar para Jesus. Nós simplesmente estamos fazendo exatamente aquilo que a Escritura diz, como é que a igreja deveria funcionar. A igreja deveria ser regida pelos presbíteros e organizada no sentido institucional pelos diáconos, né, sob a regência desses presbíteros, conduzida por uma regência presbiterial e através da atuação também de outros oficiais chamados diáconos. É só isso. Querem brigar? Podem brigar o tanto que quiserem. Podem negar, podem fazer de conta que não viu aqui na Bíblia, falando que a igreja não vai ter. Pode fazer o que quiser. Isso vai mudar a realidade criacional. Isso vai mudar o modo como Deus, em Cristo, decidiu que a igreja seria governada, seria conduzida? Não. Você pode fazer aquilo que acha mais reto? Pode. Claro que pode. Há pessoas que dizem assim, eu já cansei de ouvir isso. E todas as vezes que eu ouço isso, eu ouço de pessoas que estão vivendo momentos terríveis na vida. Pessoas assim, eu não confio no conselho, não. Eu prefiro não falar nada com os presbíteros, não. Quem já ouviu alguém falar uma coisa desse tipo na igreja? Quem já ouviu? Pode levantar a mão, por favor. Já ouviu? E eu pergunto para você, essas pessoas estavam vivendo bem ou estavam vivendo mal? Estavam mal. Pergunto de novo, e melhorou? Só piora, só piora. Por quê, irmão? Porque você está fazendo exatamente o que nós acabamos de ler. Você está ignorando. Você está dizendo, naqueles dias não havia rei em Israel, o Senhor sempre reinou. Como assim não havia rei em Israel? Você está dizendo, naqueles dias, mas é porque esse conselho, mesma coisa de não ter. Tudo bem, é por isso que você está divorciado. Porque o conselho era a mesma coisa de não ter, aí você foi lá, considerou como se não tivesse, não falou nada, e olha onde você chegou. Ficou bom, não ficou? Não é? Aí eu não queria me expor, e o divórcio não te expõe? Não? Eu não queria me expor, o adultério não te expõe? Eu não queria me expor, a fornicação não te expõe? Eu não consigo entender o que as pessoas pensam por exposição. Não é? Então, nós precisamos repensar urgentemente. Porque quando nós começarmos, nós aceitarmos essa ideia, assumirmos que é normal viver, mesmo sendo povo de Deus, como esses irmãos aqui, viver acreditando que é como se não tivéssemos liderança, o resultado vai ser sempre, o efeito vai ser sempre que cada um vai fazer aquilo que achar mais reto, como já está acontecendo. Os irmãos têm dúvida de que isso está acontecendo nesse exato momento, dentro desta igreja aqui. Irmãos nossos que estão vivendo como se não tivessem liderança nenhuma. E os irmãos têm dúvida do que vai acontecer com eles? Alguém tem dúvida? Eu não tenho dúvida alguma. Não tenho. Porque nunca acontece nada diferente, absolutamente nada diferente, do que aconteceu com este povo aqui, com qualquer pessoa que decida que vai fazer aquilo que ele acha que é mais reto. O resultado vai ser sempre trágico, sempre. Que Deus nos livre em nome de Jesus, a cada um de nós estamos aqui. Que Deus nos dê mentalidade transformada. Que nós saibamos reconhecer, nós somos regidos pelo poder de Deus, somos regidos pelas Escrituras, orientados pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos este governo espiritual, este governo que vem de Cristo, nós temos esse governo materializado nas pessoas dos presbíteros, que são presbíteros porque receberam a imposição de mãos do presbitério, receberam imunos que vêm do próprio Deus para exercer essa função, sendo eles bons ou maus, gente boa, gente ruim. Nós vamos reconhecer isso e, Senhor, tem misericórdia de mim, né? Na oração que o Senhor ensinou, ele disse, livrai-nos do mal. Então é hora da gente se lembrar. Poucas coisas são tão más, são tão nocivas à vida da igreja, quanto em ser deixado
por Deus para viver conforme aquilo que você acha que é mais reto. Sabe por quê? Porque seu coração é torto. Então você nunca vai achar nada reto para conduzir sua vida, infelizmente. Nosso coração é torto. Que Deus nos livre, né? Livrai-nos do mal, deste mal terrível, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós nos rendemos ao seu poder, ao poder da sua palavra. Quero te pedir que o teu Espírito Santo realmente nos convença nessa noite a viver de modo digno do seu Evangelho. Viver de modo digno, Senhor, do teu Evangelho é viver regido pela sua palavra, pela sua vontade, expressa de modo escrito a cada um de nós, para que não nos restasse dúvida de qual seja realmente o seu desejo para nós. Que a sua palavra realmente venha governar e através da sua palavra, cada um dos homens que o Senhor resolveu fazer líderes sobre nossa igreja, sobre nossa casa, sobre nossas vidas. Que a sua palavra seja regente máximo de cada consciência desses irmãos. E que em nós não haja jamais, ó Deus, a propensão para vivermos segundo aquilo que nós achamos mais reto. Mas nós possamos encontrar a retidão da sua palavra, guardar essa retidão em nossos corações e decididamente viver conforme esta retidão perfeita que é a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Sabemos que nossas lideranças podem falhar e frequentemente falham. Por isso nós suplicamos a sua graça sobre eles também, para que eles sejam, antes de tudo, também regidos pela sua palavra reta, porque quando assim for, a sua igreja viverá dias de alegria, de bonança. O seu povo viverá dias muito melhores do que os que está vivendo. Cuida de nós, Senhor. Zela por nós, especialmente sobre o nosso coração, porque nós sabemos que as fontes da vida procedem de lá, e que sejam realmente fontes de vida para cada um de nós, em nome de Jesus. Querido irmão, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito do Senhor repouse sobre a sua vida hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, vai em paz, vai direto para casa. Hoje de manhã a turma ficou num tumulto na porta da igreja ali, e o pessoal ficou olhando para a gente meio torto, assim. Acho que eles não gostaram muito não. Alguém comentou, né, que os crentes estavam tumultuando aí, aglomerando na porta da igreja. Só vai pegar mal para a gente. Eu sei que a gente quer bater um papo e tal, e dá uma vontade também, até para mim, né, mas vamos para casa, tá? Deus te abençoe em nome de Jesus.